hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Todos os contatos, quem quiser, eu tenho contato. Diz que esses caras têm norte-oca aí. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós ir, nós tudo Barcelona, nós vai. Caralho. Olha, no dia de Cristiano Ronaldo, se eu dizer a você que eu disse não pro It, Miami e Messi, tá... O pessoal diz que eu tô mentindo. E o pessoal tira a onda dele. Luva de Pedreiro é sem raio. Cara, sabe uma parada aqui que me incomoda? Eu tenho que morrer pro hype sumir. O ídolo que nunca existiu. A farsa Luva de Pedreiro e o coletivo da inteligência brasileira. Eles surgem do nada, como fantasmas digitais, como febres que contaminam os olhos, os ouvidos e, por fim, a alma. São construídos em alta velocidade, erguendo-se sobre palanques feitos de likes, engajamento e ignorância coletiva. Mas toda construção sem alicerce cai. E quando cai, o barulho não é só de escombros, é o som de uma sociedade que celebra sua própria falência intelectual. Este é o retrato do Brasil. Um país que consagra bufões como santos, que transforma farsas em milagres e que, ao invés de buscar inspiração, consome degradação como se fosse pão quente. Neste teatro grotesco, o ídolo nunca cai sozinho. Ele leva com ele a última esperança de lucidez que ainda restava numa multidão sedenta por espetáculo e absolutamente indiferente à própria ruína. Na tapeçaria efêmera da existência digital, onde o efêmero se mascara de eternidade, o fenômeno emerge do nada, catapultado ao ápice por uma força incompreensível. Aquele que ascende com tamanha velocidade está fadado a um declínio igualmente vertiginoso. Mas o que impulsiona essa escalada cega? E, mais inquietante, por que nos deleitamos com a inevitável ruína alheia, saboreando cada migalha de sua autodestruição? Não faz muito tempo, os ecos de um nome ressoavam por toda a rede: Luva de Pedreiro. Vendido como um emblema de superação e carisma, sua imagem projetou-se, talvez, como um delírio coletivo, uma anomalia num universo já tão saturado. Não faltavam vozes a chamá-lo de burro ou arrogante. Mas, e se essa percepção fosse apenas a superfície de um abismo muito mais escuro? E se a suposta ingenuidade não passasse de um ardil abjeto, um manipulador astuto, capaz de encenar uma ignorância primária para o deleite e o engajamento de uma massa já tão vulnerável e ávida por uma farsa? E se a verdadeira candura não tivesse nele, mas em quem o idolatrava, consumindo avidamente essa patética encenação empacotada como superação? Obrigado, né, pai? Não é verdade? Diga aí. Faça um dedinho assim, olha. Olha lá, ó. É verdade, pai. Você chamou de que, chefe? Você chamou de corno? Repita. 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 A face crua do personagem, ou do homem, começou a desvelar-se. A inocência, se é que algum dia existiu, cedeu lugar à percepção de uma estratégia ciente de como atrair o proveito da crença alheia, totalmente desprovido de ética e lealdade. A promessa de humildade ruiu expondo o espectro da desumildade, um traço que ecoou como um grito de traição, culminando até mesmo em ameaças grotescas a quem ousasse contestá-lo nas redes, provando que a arrogância, para certos indivíduos, é o único e miserável refúgio da irrelevância. O precipício abriu-se com uma escolha nefasta: o fascínio pelo lucro fácil, onde outros discerniam um risco moral, uma sombra corrosiva para a admiração,
Ele vislumbrou um atalho para milhões. Revelou-se então o caráter rasteiro de um ídolo disposto a negociar qualquer vestígio de credibilidade por moedas sujas de oportunismo, apostando não apenas em jogos de azar, mas na própria inocência de seus seguidores, sem qualquer pudor em arrancar-lhes o dinheiro. A recusa de outros em firmar contratos com casas de apostas, vista como insensatez e desperdício de fortunas, era, na verdade, uma aposta no longo prazo na construção de algo sólido. Mas ele, o ídolo, preferiu o brilho fugaz do dinheiro conspurcado dos cassinos online, ignorando conselhos e as tais implicações éticas. Neymar, um gigante da idolatria nacional, também endossa essas práticas. Isso nos força a questionar: a corrupção é o preço inevitável da fama, ou somos nós que legitimamos esta bancarrota moral, essa falência ética, ao continuar a venerar cegamente figuras tão destituídas de valores? E que tipo de intelecto se alimenta de um conteúdo tão oco e tão explicitamente danoso, evidenciando a inteligência já precária do brasileiro, um povo sedento por espetáculo e indiferente ao abismo? A queda, assim, tornou-se não apenas um alívio para alguns, mas quase uma encenação do destino. Uma sentença de aproximadamente 6 milhões de reais pairava sobre ele, um fardo pesado que revelava a fragilidade da glória erguida sobre a areia. As marcas, antes ávidas por sua imagem, agora se distanciavam, percebendo o veneno inerente aos cassinos online. Afinal, o ídolo que supostamente personificava a superação mostrou-se incapaz de estender a mão sequer ao seu próprio goleiro e amigo Marquinho, aquele que o acompanhou desde o campinho de terra e hoje não recebe nem mesmo uma migalha qualquer. A ingratidão, mais do que a burrice, tornou-se sua marca indelével. A profissão do goleiro do Luva de Pedreiro chocou a todos. Enquanto o Luva vive uma vida de luxo, viajando pelo mundo, curtindo a fama e atuando como presidente de um time, a realidade de seus amigos de infância parece ter seguido um caminho bem diferente. Maicon Santos, conhecido como o goleiro do Luva, é amigo de infância do influenciador e esteve presente desde os primeiros vídeos. Atualmente ele continua morando no interior da Bahia, e o que mais surpreendeu foi sua profissão. Maicon já compartilhou nas redes sociais registros trabalhando como entregador em sua cidade natal. Em um vídeo que viralizou no passado, Maicon chegou a relatar que eles ainda são amigos, mas que a amizade já não é como antes. O que restou? Puro desespero. A imagem do ídolo de outrora dissolveu-se em atos patéticos. A forçada e constrangedora interação com a inteligência artificial, onde ele, o suposto burro, contradizia as respostas óbvias de um algoritmo para o deleite e a confusão de seus seguidores, provando que a ignorância, quando encenada, ainda gera engajamento. A fabricação de brigas para angariar cliques. E, no auge da desolação, em um ato que roça o grotesco e o surreal, o ídolo propôs leiloar um boneco disforme de sua própria imagem. Uma relíquia sem valor, na vã esperança de que essa macabra rifa de um item inútil pudesse de alguma forma quitar uma dívida milionária de aproximadamente 6 milhões de reais com seu ex-agente, Alan Jesus. Ei, tropa, eu achei uma solução pra resolver meu problema. Tropa, pra a vaquinha do cara da Luva de Pedreiro. Vocês querem saber o que é que eu vou botar pra sortear? Pra nós conseguir essa grana? Sabe o quê? Posso dizer? O boneco do cara da Luva de Pedreiro. Receba. Tá ligado? Fudeu, pai. Fudeu, agora fudeu, pai. E aí, chefe? Só de boa, cara? Firmeza? Cara. Ele está condenado a pagar milhões em indenização e, em seu desespero visível, demonstra não saber como conseguirá quitar esta pendência judicial.
o que é mais deplorável. A queda de um homem ou o espetáculo incessante de sua própria degradação, de sua burrice ostensiva e deliberada para manter-se à tona? Ele se debate, um fantoche de si mesmo, criando besteira para os outros comentarem, talvez na vã ilusão de que qualquer repercussão, positiva ou negativa, ainda tenha valor. Ligado, né, pai? Não é verdade? Diga é, faça um dedinho assim, olha. Olha lá, olha. É verdade, pai. Você chamou de que, chefe? Você chamou de corno? Repita. 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 Este é o triste panteão de ídolos que oferecem nada além de uma fachada. Figuras cuja ascensão e ruína expõem a fragilidade da inteligência coletiva. A busca insaciável por um espetáculo, não importando quão vazio, quão nocivo, quão desprovido de qualquer valor real seja o seu conteúdo, perpetuando a mediocridade como ideal nacional. Será que estamos condenados a um ciclo vicioso, onde gestamos ídolos vazios e, pior, ativamente corrosivos, nos deleitamos com a sua ascensão, exigimos sua perfeição e, então, nos banqueteamos com sua inevitável destruição? O que nos falta como sociedade para que esses vácuos sejam preenchidos por figuras que verdadeiramente inspirem, em vez de apenas entreterem em sua própria queda, contribuindo para uma inteligência já tão precarizada? E qual o verdadeiro custo de alimentar esta máquina insaciável de fama e condenação, onde a humanidade é apenas uma peça de um jogo perverso de visibilidade e esquecimento, uma tragicomédia encenada para o gáudio das massas vazias? E agora, diante das cinzas do que nunca foi grandioso, nos resta contemplar um boneco de pano mal costurado, a alegoria perfeita de uma fama sem substância, símbolo de uma geração que troca valores por visualizações, dignidade por curtidas, caráter por trending topics. A queda de Luva de Pedreiro não é apenas a história de um homem que traiu seus princípios. É a história de um país inteiro que aplaude sua própria estupidez como se fosse genialidade. O aplauso vem de mãos sujas de indiferença, de almas cansadas que não sabem mais distinguir talento de teatro, burrice de estratégia, carisma de oportunismo. No fim, o que sobra é o vazio, não o silêncio reflexivo da redenção, mas o eco ensurdecedor da mediocridade. E essa é a verdadeira tragédia. Não a queda do ídolo, mas o espetáculo nauseante de uma sociedade que precisa que ele caia, pois já não consegue mais se levantar. Este foi mais um Maloca Pop. Instituto em São Paulo aqui, é foda. Tá ligado, tropa? É, pô. Falou do meu alfabeto? Desliga a live. Chama o alfabeto, desliga a live.